É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo a mais um programa podcast Worship. Fica conosco, compartilha, comenta, segue a gente e simbora. Galera, hoje eu trouxe alguém também muito especial, que eu conheço já há algum tempo, e ela é cantora e também pregadora. Nada mais, nada menos do que cantora Corrinha. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Olha. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês, né? É uma grande alegria poder participar desse podcast aqui contigo. Amém. Glória a Deus. É isso aí, galera. Galera, é o seguinte, nós vamos saber hoje um pouco sobre a história, a trajetória, nós vamos saber sobre as coisas boas que ocorreram, né, na vida dela e as coisas ruins também, né, que ocorrem em nossas vidas, né? Fica aí e vamos embora. Você poderia falar um pouco da sua história para a galera que está assistindo? Posso sim. Conta um pouco, é bom que as pessoas nos conhecem, né? Um pouco da nossa história. Sim. Porque muitos que nos vê hoje acham que a gente chegou aqui ontem, mas para nós chegar até aqui, a gente tem uma trajetória, né? Uma caminhada muito longa. Difícil às vezes. Difícil, né? Então hoje eu sou muito feliz e grata a Deus, né? Por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar também do amor de Jesus. Sim. 2010 eu me converti a Jesus, para a glória de Deus. Eu vim da cidade do Piauí, Eliseu Martins, Piauí, nasci lá. Fica perto de onde, Eliseu? Fica perto de Bom Jesus, do Piauí. Ah, não Cristina é Teresina, Castro, não. Bem fica longe. Antes, fica bem longe. Bem antes. Ah. Bem antes. Então quente eu também, vim... Né? Quente, muito quente. Lá é quente, mas eu muito imagino. bom. Então eu vim da cidade... lá não é um interior, não. É uma pequena cidade. Ah, então é cidade. Pequena cidade, okay. mas os meus pais moram no interior. Sim. Meus pais moram no interior. Então eu vim do Piauí em 98. Bastante tempo. Já tem um tempinho bom. Então eu vim em 98. Vim para passar férias de escola e nunca mais voltei. É na época, por acaso é na época que as férias da escola eram 3 meses? Era tipo isso. Era bom demais. Imagina, gente, 3 meses, quando eu era criança, 3 meses de férias, nossa, eu tive, né? Sim, top sim. Demais. E quando eu vim pra cá, eu já tinha assim, um desejo no meu coração de sair daquele interior, né? Na época eu morava no interior, eu já tinha um desejo no coração de vir pra uma cidade grande pra me tornar uma cantora. Mas lá você já cantava? Não. Não? Não. Ah. Eu não tinha a oportunidade porque a gente morava no interior, que era muito isolado. Entendi. Então eu já tinha esse desejo no meu coração. Um dia eu vou pra cidade grande, eu não volto mais aqui. Eu vou me tornar cantora, vou ser isso e aquilo, entendeu? Entendi. Então eu já vim pra cá com esse desejo no meu coração. Então em 98 eu vim. E aí fiquei um tempo, depois voltei lá, visitei, retornei novamente. E aqui surgiu o desejo no meu coração de começar a participar de banda, fazendo teste em bandas, né? Do mundo mesmo, sim, né? Não era evangélico na época. E eu gostava muito, era muito bom. Porque o nordestino que não gosta de um forró... É difícil. Ele não é um nordestino, né? Não, realmente já é na veia, né? Já corre nas veias. Já corre forró. Na veia. Então, assim, nessa época eu comecei a frequentar ali os lados de Ceilândia, conheci algumas pessoas da música, da área da música, né? Olha aí. E passei por alguns testes de banda. E eu sempre fui corajosa, Marcos. Eu nunca tive medo de enfrentar a vida, né? Então ali eu comecei a fazer uns freelance em algumas bandas. E depois, com o tempo que eu passei por algumas bandas, aqui também em Planaltina, a gente saía muito nas cidades, aqui aos redores do Goiás, Minas, fazendo alguns shows. Sim. Até que surgiu uma vontade de ter a minha própria banda. Aí foi onde eu conheci um amigo meu, que é compositor e produtor musical, né? Ele é bem conhecido, o Elton Kenes, né? Elton Kenes. Aí a gente resolveu montar um esquema nosso, na época. E essa época foi muito boa mesmo, que a gente conheceu muitas pessoas da área musical. Viajamos várias vezes de volta no Nordeste, fazendo show. Fizemos algumas turnês por lá. Cantora de forró.
cantora de forró. Nessa época eu era cantora de forró. Cheguei a gravar 3 CD ainda com essa banda. Top, hein? Né? Muita gente não conhece o meu testemunho de vida. Né? Mas eu vim assim dessa trajetória. Mas eu sempre tinha assim um desejo de frequentar a igreja. Mas eu nunca tive a oportunidade de alguém chegar para mim e ministrar sobre Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, Marcos, por que que Jesus ainda não veio? É porque ainda existe pessoas que ainda não ouviu falar do evangelho de Jesus. Sim, com certeza. Aí muitos falam, mas é impossível. Não é. Porque a internet, a rede social vai em todos os lugares. Não. Ainda tem lugares ainda que tem pessoas que ainda não ouviu falar da palavra de Deus. Com porque certeza. eu era uma dessa. Mas eu tinha esse desejo. Então aí eu fiquei uns 6 anos nessa banda minha. Foi quando a gente precisou. Eu sempre conto esse testemunho de vida, né? Porque isso assim me alegra muito e me fortalece muito. E é isso que eu tenho aplicado na minha vida. Foi quando a gente precisou de um músico. A gente pediu para ele vir do Piauí para cá, para colocar instrumento no nosso CD na época, que era a banda Doce Encanto. Ele veio. E para minha surpresa, quando esse jovem chegou na nossa casa, a gente tinha a sede da banda, onde moravam alguns integrantes comigo. Para minha surpresa, quando esse jovem, por nome de João Batista, eu faço questão de falar o nome João dele. Batista. Sim, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas ali foi aonde eu tive a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ele começou a ministrar Jesus para nós. Olha. E foi aquelas... esse que foi para fazer instrumental da música, para gravar. Sim. Foi esse que veio da cidade do Piauí, nome de Brejo do Piauí. Lá, uma cidade maravilhosa, amo demais, tem muito evangélico lá hoje. Olha. Graças a Deus sou muito bem recebida por eles lá quando eu estou lá na região. E foi através do Joãozinho, João Batista, que eu conheci Jesus. João Batista da DENAP. Não? Esse jovem que veio do Piauí, esse músico, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Então, ele mesmo afastado, ele começou a pregar a palavra pra gente. Pra mim, então. Ele começou a ministrar a palavra. Ele ainda tinha o temor de Deus, né, na vida dele. Deus ainda na vida dele. Até hoje ele continua afastado, mas eu sempre estou orando pela vida dele. Mas até hoje ele ganha pessoas para Jesus. Sim. Então, A semente. A semente é um dom que Deus ele não tira. É verdade. Né? Então, assim, eu louvo muito a Deus que foi através dele que eu tive a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pela primeira vez. E aí ele ministrou para nós. Um certo dia a gente visitou uma igreja que chama Vivando as Nações aqui em Planaltina, num culto da tarde. Sim, eu conheço a Vivando, pastor Márcio, Isso. apóstolo Márcio hoje. Na época era o bispo Emerson que dirigia esse culto das tardes lá, Tarde da Benção. E foi numa tarde da benção como essa que eu me converti a Jesus. Olha. Então, e depois... Como era a Havana Nações, então não tem muito tempo, porque a Havana Nações não é tão antiga, né? Foi em 2010. 2010, sim. Porque a Havana Nações abriu e já existia a Madureira, né? Aí depois abriu a Havana Nações. Sim. Não tem muito tempo não, mas tem mais ou menos, já tem bastante foi tempo. Em 2010 que aconteceu a Vivando as Nações, ainda era uma igreja que estava indo galpão, não estava como está hoje. Hoje está um império. Já tem um tempo que eu não vou lá, mas eu fui lá nessa época, então foi nessa época que eu levantei minha mão, aceitei Jesus, a gente retornou no Nordeste, fizemos 6 meses de show, que a gente já tinha agendado lá. Então você ainda teve que cumprir... Cumprir ainda as agendas. E qual era o estilo de forró que vocês cantavam? Era forró pé mesmo. de serra ou forró romântico? Era mais um forró romântico e vaquejada, entendi. né? Estilo vaquejada? Vaquejada e forró romântico. Esse era não é estilo... Como é que é o nome daquela... Limão com mel, esse estilo? Era esse estilo, limão com mel, uma mistura de ócio brasileiro. Então era um pouco no geral. Era um pouco geral mesmo, né? Brega, era de tudo, era uma mistura mista de tudo, né? Olha aí. Então nessa época a gente desceu pro Nordeste, cumprimos esse compromisso lá. Sim. Mas assim, aquela coisa assim, o próprio Deus, ele foi me moldando, foi me convencendo, né, de tudo aquilo ali. Então, assim, não precisou ninguém chegar para mim
e me forçar, isso tá errado, é isso. Então, falar assim, que o que é errado, o que é certo. Sim, sim. O próprio Espírito Santo de Deus, ele foi trabalhando no tempo, no meu coração. E quando a gente chegou no Nordeste, nessa época, a gente encontrou testemunho muito grande, porque se eu fosse contar mesmo, do início aqui, a gente passaria o dia todo aqui, a noite toda. Né? A gente encontrou um casal de pastores lá, que mesmo a gente estava assim a gente tinha acabado de gravar o 3º CD, estava muito sucesso na região, nas rádios, sim, tocando em todos os lugares. Então a gente fez o trabalho e desceu para lá, em 2010. Foi o meu último trabalho na área musical, né, secular. Quando nós chegamos lá, a gente encontrou um casal de pastores lá. Mesmo estando com cartaz em todas as regiões da cidade, esses pastores, eles foram assim um canal de Deus para me receber naquele lugar. Porque a gente tinha local alugado para ficar com a banda e chegamos lá, era época de festejo na época, e o rapaz desistiu de alugar o hotel para nós lá, a pensão, que lá chama pensão. Sim. Então nós ficamos, e agora? O que é que nós vamos fazer? A gente chegou de Brasília com a banda toda, tinha uma equipe dos 7, 8 integrantes. Muita gente. Então a gente ficou, vamos se dizer, na rua, né, com tudo, porque a cidade estava cheia de pessoas de fora, né, que nós fomos para a cidade de Canto do Buriti. Isso aonde? No Piauí. Do Piauí, Campo do Buriti. Isso, Campo do Buriti. E lá, então, não tinha mais lugar. No caso, esse lugar era festejo. Na época era festejo na cidade. Então, vem muita gente de vários lugares. E esse lugar, então, vocês não tinham onde ficar porque o cara simplesmente desistiu. Desistiu, E aí, como é que vocês fizeram? Então, a gente ficou na casa de uma colega lá com todas essas coisas, né? No meio lá da sala dessa mulher. Sim. E a gente saiu procurando aluguel na cidade. E era impossível achar aluguel naquela época, porque era mês de julho. E mês de julho é época de festejo lá, é festivo, né? Então a cidade está cheia de pessoas de fora. Então a gente foi um dia, 2 dias, até um dia que eu passei na frente de uma igreja batista. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu só em pensamento eu falei, eu já não aguento mais, estava muito quente, eu já não aguento mais procurar aluguel nesse lugar. Eu estou para pedir ajuda a um pastor, da forma que eu me encontrava. Sim. Né? Famosa na cidade, né? Mas eu veio aquela palavra na minha mente. Eu estou para pedir ajuda a um pastor. E chegou numa esquina assim da rua, tinha um senhor. Aí a gente chegou e perguntou, eu e o Eltim na época. Sim. Né? O senhor sabe de algum aluguel? Aí o senhorzinho falou assim, eu não sei não, mas eu vou encaminhar vocês para casa do pastor Emanuel. Vixe, deu certinho. Aí a gente olhou um pro outro e começou, e agora? Tu vai? Aí ele, não, eu não vou lá não. E agora? Eu falei, nós temos que ir. E foi muito lindo, Marcos, porque quando a gente bateu no portão desse pastor Emanuel Adeglande, sim, e pastor Adilcélia, eu faço questão de frisar o nome desse casal aqui, porque ali foi, como se diz, o próprio Deus que usou aquele casal pra gente naquele dia. E a gente bateu no portão, do jeito que a gente estava, né? Só Jesus na causa. Mas quando Deus tem um propósito, né? E quem realmente tem uma visão de Deus, ele jamais vai olhar para aquele estilo que você está. Então, sim, eu lembro que eles abriram o portão e falou, entra, porque nós já estávamos esperando vocês. Oxe, já estava esperando? Já estavam esperando vocês. Pode entrar, senta lá na cozinha que a mesa do lanche já está pronta. Então, assim, naquele dia, assim, Marcos, foi... Eu vi Deus na vida daquele pessoal, daquela família. E desde aquele dia, eles sempre prestando ajuda pra gente, né? Eles na igreja e nós fazendo show secular. Mas em momento nenhum eles chegaram e criticaram e falaram, para com isso não. Eles souberam nos ganhar realmente para Jesus. Né? Nos abraçaram, nos apoiaram. Então, por onde eu passo, Marcos, como missionária da obra do Senhor. A palavra diz, não é por força nem por violência. Nem por violência. É verdade. Nós temos que ter essa inteligência para ganhar alma para Jesus. E através do testemunho deles, que foram dando aquela alegria no nosso coração de servir, sim, esse Deus. Aí chegou o último compromisso que nós tínhamos, nós já estávamos totalmente envolvidos na igreja. A gente já não aguentava mais.
Então a gente ficou no período de uns 2, 3 meses ainda, depois que terminou o compromisso, na igreja deles lá no Piauí. Olha, Igreja Pentecostal, Encontro com Deus. Então eles nos apoiou demais. E... porque ainda não aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor roubou minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores do que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são melhores, melhores e melhores, bem melhores do que os meus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu fez no bravo mar e diz que isso é chão pra você caminhar. Diz que você nem precisa lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Ei, sei que mesmo lutarás por mim, pois a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores do que os meus. São melhores, melhores e melhores, bem melhores do que os meus. Aleluias! A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Aleluia, Jesus! Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normal, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz eu ver além dessa situação. Ei, eu sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou.